Bora nessa, meus amigos! Hoje é terça-feira, 22 de abril de 2025. Está no ar mais um Giro BL. Eu me chamo Dudu Damasceno e trago logo cedinho as principais notícias do Fortaleza para você. Em destaque, Elias Júnior, jornalista do Eixo, lá da Band, do Show de Esportes, falando sobre prazo de validade para Vojvoda, vestiário. Vamos entender isso de um trecho de domingo do Elias Júnior, tá? Vou comentar sobre isso aqui. Falo também sobre a tabela do Brasileirão, próximo confronto. Precisamos comentar sobre Luca Prior e Gustavo Mancha. Também falo dos relacionados para a partida lá em Bucaramanga, amanhã, 11 horas da noite. Tudo isso e muito mais aqui em Mais Giro BL. Chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho. É super importante. Rapidinho você faz isso, tá? Deixa teu like, menino. Ajuda demais, tá? E sem muita enrolação, já venho aqui, ó, com a tabela, tá? Dudu, mas o que é que mudou? Ontem tivemos a finalização da quinta rodada do Brasileirão. Tivemos Bahia e Ceará. 1-0 pro Bahia. E o Fortaleza perdeu mais uma posição. Eu até abordei isso no vídeo de ontem. Eu torci pra vitória do Bahia, independente de a gente perder uma posição ou não. O Ceará perdeu. E é isso que importa, né? Fortaleza, infelizmente, fica ali em 14º. Apenas... Eu ia falar apenas a um ponto da zona. Na verdade, a nem um ponto da zona, né? Com a mesma pontuação do Atlético Mineiro, que está na zona de rebaixamento, com Botafogo, Vitória, Atlético Mineiro, Santos, Grêmio e Sport atrás do Leão, né? O Bahia venceu e agora o único time sem vitórias no campeonato é o Sport. Que ele não invente de ganhar logo o próximo jogo que é contra a gente, né? Porque Fortaleza tem uma sequência de 4 jogos fora de casa, 2 pelo Brasileiro, 1 pela Libertadores, 1 pela Copa do Brasil. Amanhã, 11 da noite, o Fortaleza enfrenta na Colômbia o Atlético Bucaramanga. No sábado, o Fortaleza enfrenta o Sport lá em Recife. No próximo meio de semana, acho que é terça, enfrenta o Retrô lá em Recife também. E na sexta seguinte, no dia 2 de maio, Fortaleza encara o São Paulo lá no Morumbis, né? E a gente tenta sair dessa crise que parece não ter fim. Enfim, chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha, que tá só começando mais um Giro BL. Turma, e esse Giro BL é feito em oferecimento de Golcase, tá? Nossa parceira de longa data. Então, se você tá procurando produtos licenciados, sejam garrafas térmicas, capinhas, copos térmicos, passa lá na Golcase. Com exceção dos copos de cerveja, agora o BL tem 10% de desconto utilizando o nosso cupom BORALEÃO. Tudo junto, faz isso. Usa também pelo nosso QR Code aqui, que é importante demais, tá? Tem uma imensidade de produtos para você conferir lá no site da Golcase, tá? Capa, garrafa, tem até mochila, tem mala. Meu amigo, é muito produto, cara. É muito produto. Então, se você quer, ó, copo, esse copo aqui, tô pensando em pegar, se você quiser atualizar a sua capinha do celular, são produtos de qualidade, produtos licenciados, oficiais do Leão, tá? Passa lá na Golcase, acessa pelo QR Code que tá aqui ou pelo link comentado, pelo link que está no comentário fixado, beleza? Passa lá na Golcase, meus amigos, passa lá na Golcase, simbora. Ó, vamos lá, né? Começar falando do jogo de amanhã. Como eu falei pra vocês, né? Amanhã tem Atlético Bucaramanga e Fortaleza. E você não ouviu errado. O jogo acontece às 23 horas. Famoso 11 horas da noite. Por quê, Dudu? Como assim? Que loucura é essa? Na Colômbia, o jogo vai ser 9 horas da noite, né? Tem uma diferença de fuso de 2 horas. Vai começar às 23 pra gente. Pra eles vai começar às 21. Então, a Conmebol pensa no local que está sediando, né? Vai ser 9 horas, ser filé pra eles. Pra gente, ema, é o que pensa a dona Conmebol. Um detalhe, né? Vai acontecer a rodada e ainda a senhora Conmebol não decidiu, não resolveu a situação dos pontos em relação ao Colo-Colo. Tá zerado o Fortaleza, então nenhum empate que estava ali de momento foi computado. O Colo-Colo
segue na competição, nenhuma sanção foi aplicada ao Colo-Colo de maneira oficial. A gente trouxe muitas notícias, Colo-Colo pode perder os pontos não, né? Fortaleza pode ganhar de 3-0. É o que, pelo regulamento, galera, essa era a saída mais simples da Conmebol, mas parece que a Conmebol não gosta de saída simples. A outra possibilidade, a Conmebol poderia excluir o Colo-Colo da competição. Não aconteceu também. Daqui a pouco o Colo-Colo enfrenta o Racing. E nada aconteceu, né? E nada aconteceu. A gente vai jogar sem saber o que vai acontecer, né? Conmebol, meu amigo. A gente fala muito da CBF, né? Mas a Conmebol não é muito distante disso, não. E aí, esse jogo de amanhã, tá? Jogo de amanhã. E detalhe, nosso pós-jogo aqui no BL, 1h da manhã. Você vai assistir esse jogo todo? Pior que isso, você vai assistir o nosso pós-jogo? O que a gente vai fazer? É nosso trabalho. É nosso trabalho. Você vai assistir? Diz aí pra mim que eu quero saber, tá? Porque eu fiquei, meu irmão, será que vai ter alguém assistindo? Não sei. Se tiver uma pessoa, estaremos fazendo. E seguindo, né? O Mancha foi destaque no último post, mas nós precisamos conversar sobre a base do Fortaleza. Eu destaquei aqui Gustavo Mancha e Luca Prior. Eu abordei esse tema lá no Instagram do BL, inclusive fiz um Reels falando sobre isso. E, cara, quando aparece a dificuldade, quando não tem outros jogadores, quando o DM tá cheio, usa a base. Usa a base. É melhor do que insistir em jogadores que a gente sabe que não dão certo. O Ávila chegou como um cara para ser o zagueiro pelo lado esquerdo. Veio do Ajax e tal. Mas o Ávila entrou num furacão, meu amigo, que deu o título pro Ceará, que falhou depois no jogo seguinte, que fez pênalti, que fez aquilo. E o Voivoda, em dado momento, continuava insistindo com o Ávila, né? Dando titularidade pro Ávila. O que é que o Voivoda entendeu? Meu irmão, tenho que dar uma segurada no Ávila. E tem esse menino aqui, tem o Mancha. Botar o Mancha. O Mancha titular nos últimos 4 jogos, e muito bem. A gente já tinha visto muito potencial no Mancha na Copinha, né? É um cara que tem 20 anos e que parece ter 25. De maturidade, de personalidade. Claro, ele ainda precisa ajustar alguns detalhes. Ele é um garoto. Mas é uma joia que precisa ser lapidada. E aqui eu vou puxar o Luca Prior, né? Que tem um recorte bem menor. O Prior jogou 15 minutos contra o Palmeiras. Mas nesses 15 minutos que ele jogou contra o Palmeiras, ele foi muito mais participativo do que os outros 75 do Caleb. O Caleb, talvez em 2025, não tenha feito 15 minutos tão bons, tão participativos, quanto esses 15 do Luca Prior. E é um garoto ainda. Eu não quero colocar um peso deles serem a solução dos nossos problemas. Isso é até prejudicial. Mas lapida, tem talento, tem bola. E aí, fica pro treinador conseguir desenvolver esses atletas. Fica pro treinador conseguir aproveitar essa rapaziada. Fica aqui pro Voivoda. Voivoda, você tem por obrigação desenvolver esses atletas. É melhor do que insistir em quem, cara? No Caleb, hoje em dia, tem o Luca Prior. O Mancha, eu dei o exemplo aqui do Ávila. Aí, se tem o Kevin Andrade e tem o Dylan Borreiro, meu irmão, coloque o Kevin. Dê mais espaço pro Kevin. Eu sei que o Dylan não joga há muito tempo, né? Mas eu tô citando aqui exemplos que a gente sabe que não tem condição. Tem o Pedro Augusto e o Bruninho. Amigo, invista no Bruninho. O Bruninho nem jogou ainda, tá? Tô dando um exemplo de quem tá no grupo, que tá sendo relacionado frequentemente. Aproveita a base. Esse, inclusive, é um problema do Fortaleza nos últimos anos. O não aproveitamento da base. E você pode me rebater, Dudu, mas a nossa base também nos últimos anos não tá revelando grandes coisas. Concordo, tá? Mas aproveita. Às vezes, numa base que não ganhou nada, num time que não ganhou nada, você encontra bons jogadores, você encontra boas peças. Base serve pra isso, tá? Eu quero saber a tua opinião. Diz aí pra mim nos comentários, tá? Quero saber a tua opinião. Seguindo aqui. Seguindo, turma. O Fortaleza viajou ontem, tá? Faltou só destacar isso. Eu devia até ter colocado no bloco anterior. Fortaleza viajou pra Colômbia com Breno Lopes relacionado, tá? Breno Lopes de volta. O Leão foi pra Colômbia. Eu vou trazer aqui a lista de relacionados, porque, pasmem, o Fortaleza, depois de 7 anos, voltou a divulgar lista de relacionados. Fazia muito tempo
que isso não acontecia, tá? Deixa eu colocar aqui na tela, compartilhar. Ok, tá aí na tela para vocês. Relacionados para Bucaramanga e Fortaleza: Alanzinho, Breno Lopes, Bruninho, Caleb, Davi Luiz. Isso é notificação, pô. Davidson, Diogo Barbosa, Dylan Borreiro, Martínez, Mancuso, Ávila voltando a ser relacionado, Mancha, João Ricardo, Kevin, Kusevich, Sacha, Prior, Lucero, Magrão, Pô Fernandes, Rosseto, Tinga, Tite, Iago Pikachu e Zé Wellison. Esses foram os atletas relacionados por Juan Pablo Voivoda. Ainda de fora, Pochettino, Moisés e Marinho. E o Bruno Pacheco solicitou dispensa da viagem para resolver questões pessoais. Enfim, tá aí os relacionados de Juan Pablo Voivoda para esse jogo de amanhã. Qual escalação ir? Qual formação? Agora tendo o Breno Lopes de volta, será que ele já volta como titular? Acho difícil, mas é uma peça que a gente estava sentindo falta, né? Eu, pelo menos, estava sentindo muita falta do Breno Lopes, até porque sem Breno Lopes, sem Moisés, a gente não tinha opções de velocidade, né? A gente teve o Alanzinho no jogo passado, mas mesmo se tinha o Alanzinho, não tinha ninguém no banco para substituir. Não tinha ninguém também com velocidade para manter uma pegada, para manter o mesmo estilo de jogar no segundo tempo. Isso não tinha como, porque Moisés no DM, Breno Lopes no DM, complica demais, né? Porque a gente fala muito, né? O momento Fortaleza. Mas o DM do Fortaleza está muito cheio, né? Muito cheio. E muitas lesões musculares, que até a crítica também é ao departamento físico do Fortaleza. Meu amigo, é muita lesão muscular. Tem condição não, né? Tem condição não. Seguindo, turma. Seguindo, eu queria destacar um corte que viralizou no domingo, de domingo para segunda. Eu vou confessar para vocês que eu só consegui ver esse corte depois que eu tinha gravado o meu vídeo de ontem, né? Porque talvez fosse até para ser utilizado ontem, né? Por ter sido um vídeo de domingo. Aqui é o jornalista Elias Júnior. Esse é o programa Show de Esportes da TV Bandeirantes Nacional. Ele estava comentando sobre, antes, né? Fortaleza e Palmeiras, sobre esse duelo. E ele trouxe algumas informações e eu vou ponderar aqui com vocês, tá? Viralizou, provavelmente você pode ter visto esse corte. Se não viu ainda, deixa eu dar o play. Eu disse que o Fortaleza, a maionese está desandando, o treinador está balançando, o vestiário está se pegando. É um ótimo jogo para você poder demonstrar sua qualidade, né? Pois é, se eu fosse o Abel, eu estava prestando atenção aqui no que o Elia está falando. Ui! Aproveitar aqui. Essa informação. E eu sei que vai ter desmentido, é natural que tenha, eu respeito. Essa é a parte, né? Que é a parte polêmica que ele fala. Muitas opiniões contrárias, mas pelo que eu apurei lá no Fortaleza, gente de dentro, vestiário, a cuíca tá roncando, o Voivoda tá com prazo de validade vencida e isso deve se desenrolar nos próximos dias. Então vamos ver, porque a corrida pode roncar mais ainda, porque o Palmeiras nessa temporada... Tá aí, basicamente ele fala isso, basicamente ele joga isso, que o vestiário está atuando e que o Voivoda tem prazo de validade. Existem algumas óticas para se analisar isso, né? A primeira ótica é Elias Júnior é do eixo. Qual o nível de apuração do Elias Júnior teve sobre isso, né? A gente pode dar aquela primeira desconfiada. A outra ótica é, eu lembro lá do caso do Caio Alexandre, em 2023, que o primeiro a trazer foi o Veloso, da Band, né? Lá do Donos da Bola, com o Neto. Foi ele que trouxe que o Caio Alexandre não ficaria no Fortaleza. Outra ótica, o quão relevante é a análise do Elias Júnior pra gente, né? O quanto isso não é mais alguém colocando lenha na fogueira. E por que eu tô trazendo isso? Porque viralizou, gente. Viralizou. Como eu disse, era pra ter trazido ontem, mas eu já tinha fechado meu vídeo, já tava subindo o vídeo pro YouTube quando eu vi esse corte. Então eu falei, deixa pra lá. Mas na segunda, mais vezes esse vídeo foi viralizado. E outro ponto, prazo de validade vencido do Voivoda em relação a quê? Se ele fala isso, porque assim, ó, se a apuração dele foi ter visto um termômetro da torcida, talvez ele pode ter visto um torcedor pedindo fora o Voivoda. E aí tem, aqui nos comentários tem. O vestiário tá truando. Tá, tem que estar. Eu quero que esse vestiário esteja incomodado com o que tá acontecendo, porque se não tiver eu vou ficar aí, meu amigo, mais preocupado. Então assim, calma. Nenhum jornalista local conseguiu essa apuração, só parece que a gente fique de olho, né? Que a gente tenha um senso crítico, tenha criticidade para analisar essa fala do jornalista Elias Júnior
num canal de TV aberta como é a Bandeirantes, né? A Band. Ele falou isso aí pro Brasil todo ouvir, né? Prazo de validade do Vojvoda, eu acho que pra diretoria, de fato, não tem. Pra torcida, aí, meu amigo, se eu for falar tudo que o torcedor fala aqui, acabou-se, né? Acabou-se. Aí fica complicado, né? Enfim, quero saber a tua opinião sobre essa fala aí do Elias Júnior, tá? Elias Júnior do Show de Esportes da Band, né? Espera, eu não tenho essa apuração, eu não sei disso de vestiário rachado, e muito menos e que o Vojvoda tem prazo de validade para a diretoria. Enfim, diz aí tua opinião nos comentários que eu quero saber. Tá passando mais um vídeo bem aqui, ó, para você clicar e seguir assistindo o BL, tá, rapaziada? Meio-dia tem vídeo do MM, qualquer atualização você fica ligado aqui no Bora Leão. Um abraço a todos, até a próxima e valeu! Fui, tamo junto.